Saiu o laudo que aponta o motivo da explosão de um apartamento lá no Noroeste. Vocês lembram disso? O dono do imóvel, cara, morreu dias depois. Dias depois. Daqui a pouquinho, a Ana Bianchini vai trazer todos os detalhes disso. Eu vou trazer mais imagens para vocês. Vocês vão ver como é que ficou o apartamento, vocês vão ver como é que ficou o hall, vocês vão ver aí como é que ficou a escada de incêndio. Olha a parte do apartamento aí onde o corpo de bombeiros estava trabalhando. Onde o corpo de bombeiros estava trabalhando. Foi totalmente destruído. E hoje vocês vão saber a causa desse incêndio, que não deixou sobrar nada nessa casa, mas não sobrou nada. Olha, o teto da casa caiu. Ali, vocês conseguem ver o concreto, né? Mas tinha uma cobertura de gesso. Tinha uma cobertura de gesso. Com o calor, olha a parte do gesso lá, o gesso explodiu e caiu. Essa é parte da cozinha que vocês veem aí, que não sobra também nada. Olha o sofá, não sobrou. Essa é a hora da explosão, que eu lembro, inclusive, desse gatinho, cara. Esse gatinho conseguiu sair correndo do apartamento. Mas Ana Bianchini, ela tá ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Aninha, vem pra cá, minha querida. Muito bom dia pra você. Bom dia, Fred. Ótimo dia para você, ótimo dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. 4 meses depois desse incêndio, a nossa equipe retorna ao local. Estamos aqui na 510 do Noroeste. Atrás de mim está o edifício Sunset, justamente esse edifício que pegou fogo no dia 6 de dezembro. Acontece que agora, Fred, a gente teve acesso com exclusividade ao laudo de perícia feito pelo Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. E esse laudo aponta que esse incêndio foi intencional, ou seja, que alguém teve a intenção, de fato, de colocar fogo em um dos imóveis. Esse incêndio, segundo o laudo, Fred, começou na unidade 131, justamente aqui no primeiro andar. 4 meses depois, o prédio ainda está aqui, né? E ainda está com as janelas. Vou até descer aqui para mostrar para o pessoal de casa, Fred, como é que está a situação desse prédio. A gente percebe que eles colocaram várias lonas nas janelas, principalmente do primeiro andar. Esse móvel que explodiu fica no primeiro andar, mas virado para o outro lado. Isso porque esse edifício ele tem como se fosse um vão no meio que divide o bloco A do bloco B. Então tem apartamentos virados para a pista, tanto de um lado quanto do outro, e também apartamentos virados para um corredor que fica entre esses dois imóveis que a gente não consegue ter acesso. O imóvel 131 fica justamente no corredor. Só que essa explosão foi tão grande, Fred, que acabou danificando também as janelas de vários outros imóveis. A gente pode até ver por esse vídeo aí que o gatinho assusta. Esse vídeo não foi nem no andar da explosão, viu, Fred? E como que a polícia, como que na verdade a perícia, né, feita pelo Corpo de Bombeiros, chegou até esse resultado de que este homem teria ocasionado o incêndio. No imóvel 131, Fred, os bombeiros encontraram um maçarico. Esse maçarico, inclusive, ainda estava funcionando no momento em que os bombeiros encontraram esse objeto dentro da casa logo após a explosão. Eles precisaram avaliar vários apartamentos para eles terem certeza de onde esse fogo começou, e o apartamento 131 foi apontado como foco inicial desse incêndio justamente por conta da destruição encontrada nesse apartamento. Os bombeiros calcularam, né, para onde foi a força da explosão e chegaram à conclusão de que esse incêndio começou no imóvel 131, Fred. Ainda dentro desse imóvel, os bombeiros encontraram uma churrasqueira elétrica que estava no box do banheiro. Ou seja, tudo isso muito estranho. Lembrando que quem morava nesse apartamento 131 era justamente o Felipe, a única vítima desse incêndio. Ele que teve 70% do corpo queimado logo após a explosão, foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte, o Agarran, que é especializado em tratar de queimaduras. Ele ficou internado, inclusive, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo
pouco tempo depois. Então a gente sabe, Fred, que essa situação ela teria sido motivada, ainda de acordo com depoimentos aí da síndica aqui do local. O que ela disse quando ela prestou depoimento na delegacia? Ela falou que o Felipe, ele já apresentava um histórico depressivo, já tinha conversado inclusive com alguns moradores a respeito de algumas ideias meio estranhas e que ele morava sozinho aqui na unidade. Aqui é gás encanado, o que significa que todos os imóveis têm ali o cano, né, que passa esse gás, o duto por onde esse gás passa. Momentos antes da explosão, cerca de meia hora antes da explosão, que aconteceu por volta das 8h50 da manhã, por volta das 8h20, a síndica aqui do condomínio mandou uma mensagem no grupo dos moradores, informou que vários moradores estavam sentindo um cheiro forte de gás e que por isso ela desligaria o gás aqui do edifício. Então ela desliga o gás e pouco tempo depois essa explosão acontece. O bombeiro, né, os bombeiros que fizeram essa perícia sabem que esse homem deixou o gás ligado por um tempo, mas eles não conseguiram aí colocar quanto tempo esse gás ficou ligado. Aconteceu de manhã, então eles não sabem se ele deixou o gás aberto desde a noite anterior ou se ele teria ligado esse gás, aberto esse gás durante a madrugada. A gente sabe então que por volta de 8h50 uma chama foi acesa dentro desse apartamento, o que acabou ocasionando essa explosão que teve uma proporção como essa, Fred, justamente porque o gás é encanado, já tinha vazado, então acaba que esse fogo se espalha aí como uma explosão por onde está esse gás GLP e foi justamente o que aconteceu aqui no dia 6 de dezembro. Alguns moradores já foram liberados, estão retornando para os imóveis, apenas algumas unidades estão liberadas. Lá do lado de dentro, a gente não pode filmar, a gente não tem essa autorização, mas a gente sabe que vários imóveis ainda estão sem porta, estão sem janelas e também sem a estrutura. A estrutura do prédio em si não foi comprometida pelo incêndio, mas a questão hidráulica aí foi comprometida, a de iluminação também foi. Agora que os moradores estão tendo acesso novamente à água quente, por exemplo, e à energia, antes o prédio estava isolado. Acontece que surge uma dúvida em meio a tudo isso, né, Fred? Isso por quê? Se o incêndio foi intencional, a seguradora do prédio não cobre o prejuízo. Eu entrei em contato com um dos moradores e ele me explicou o seguinte, que neste caso, especificamente, a seguradora se comprometeu a pagar os custos aí das obras das áreas comuns do prédio. Ou seja, portaria, aquela porta de incêndio, a maioria ficou danificada. O elevador também estragou durante a explosão. Essa questão elétrica e essa questão hidráulica, a seguradora vai assumir. Agora, os estragos nesses móveis, os próprios moradores vão ter que arcar com essas despesas e com o prejuízo, já que o único suspeito foi uma vítima dessa situação e acabou morrendo logo depois da explosão. Fred. Cara, pois é, que tragédia, que coisa de doido, né, rapaz? Imaginar que isso pode ter sido tudo proposital, né? Pode ter sido tudo proposital. E Aninha, do jeito que você falou aí, poderia ter tido muito mais vítimas. Uma tragédia gigantesca. 8 horas da manhã, muita gente está dormindo em casa. Dormindo em casa, para um prédio desse aí não aguentar a estrutura, é daqui para ali, pô. É daqui para ali. E matar um monte de gente.